Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Camila Hernandes, ela que é a fundadora da Clínica Beldade. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Estela. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Você que vem do interior de São Paulo, daqui a pouco você conta qual é essa cidade para o nosso público. Mas a minha pergunta a primeira pergunta, eu li um pouco sobre a sua história. Estou sabendo que você começou com uma maca e com um sonho, é verdade isso? É isso mesmo, foi uma maca e um sonho. E eu falo que é minha família para me apoiar, né? Porque minha cidade é muito pequenininha e começar é sempre difícil. Acho que para todo mundo que está empreendendo, todo mundo acredita que não vai dar certo, mas no final dá sim. E você tem 28 anos, isso me deixou bastante impressionada, porque você já tem uma empresa, começou muito cedo. Como é que foi esse começo para você? Começar, como eu falei, não é fácil, ainda mais numa cidade pequenininha como a minha, mas eu acredito que quando a gente acredita na gente, a gente pode tirar esse sonho do papel. E foi o que eu fiz acontecer. Eu sou bem nova e todo mundo quando me vê pergunta assim, nossa, Cá, e nós estamos em 9 meninas hoje, não sou só mais eu. Hoje eu tenho uma clínica e sempre foi o meu sonho de negócio, realmente empregar pessoas. E a sua cidade é pequenininha, qual é a sua cidade para o pessoal, para o nosso público saber de onde você é? A minha cidade é Calcaia do Alto, ela é próxima de Cotia, é bem interiorzinho, vem crescendo bastante, tá até próximo daquele Animalia Park, que agora tá um auge do momento, então tá dando uma boa ampliada, vamos dizer assim. E como o pessoal lá de Calcaia do Alto enxerga a estética, na sua opinião? Eu acredito que hoje a visão tá muito melhor, porque eu acho que a estética ficou muito mais acessível, né? Mas antes não era assim, e a gente tem que ter uma posição e um posicionamento bacana pra gente levar isso pra todo mundo e pra todos os públicos. A ideia da clínica também é poder atender todas as categorias, do A ao C. Isso é excelente. E por que você, Camila, escolheu a estética? Olha, eu sempre gostei de corpo e eu sabia que eu tinha vocação para isso. Não sabia exatamente para onde eu iria, mas realmente eu sempre gostei de cuidar do meu corpo e gostaria de cuidar do corpo e da autoestima de outras pessoas. Eu passei também uma fase da minha vida aí complicada com o meu corpo, parte de bulimia, anorexia, então assim, uma cobrança muito alta. E eu queria transbordar isso para as meninas e levantar a autoestima para que elas não chegassem num ponto como eu cheguei, de uma maneira que fosse humana, aconchegante e mostrar que o que é interno também é importante quanto o externo. Esse é um dilema da clínica, cuidar da saúde e depois da estética, porque corpos bonitos precisam também ter saúde. Saúde de dentro para fora. Exatamente. Não adianta cuidar só da lata, né? Não, como a gente dura fala. muito pouco essa beleza. Quando a gente cuida da beleza externa, se a gente não cuida dentro, dá um tempinho aí, tudo volta do zero, que é o que tá acontecendo muito agora com a galera, né? Sem Indo pelos dúvida. atalhos mais próximos. E aí acaba perdendo. Umas canetinhas emagrecedoras. Isso. Eu não sou contra, tá? Vou deixar bem claro. Eu não sou totalmente contra, mas eu acho que a gente tem que ter uma estrutura e um médico em acompanhamento. Não sair comprando como o pessoal está fazendo ultimamente. E cuidado com flacidez também, né? Muito. Eu acho que vai ser um carro-chefe pra gente aí nos próximos anos, com certeza. Excelente. Agora, falando sobre empreendedorismo, afinal estamos no Viver e Empreender TV, o que te fez acreditar que iria dar certo? Você é super jovem ali, em que ano você começou? Você está com 28. Com quantos anos você começou? Como é que foi? Porque quero voltar para a primeira pergunta. Uma maca e um sonho. Eu Como é que foi isso? comecei com 19 anos. Eu sempre fui empreendedora desde pequenininha, apesar de não ser totalmente da área da estética. Eu sempre gostei de dinheiro. Eu acho que isso vem no sangue, assim, da gente, né? E aí, quando eu fui para a faculdade, eu realmente me encontrei e quis levar isso para o público de Calcaia. Eu achei que eu precisaria sair de lá. Mas começar, como eu falei, é sempre muito difícil. Porém, eu acho que eu sempre quis honrar muito os meus pais. Muito. E quando eles me escolheram ajudar durante a faculdade, porque eles pagaram a minha faculdade, eu tive esse privilégio, graças a Deus. Eu acho que eu queria trazer para eles um posicionamento diferente. Eu queria mostrar para eles que eu conseguia. Eu queria trazer satisfação para eles. Satisfação, era exatamente isso. E aí eu não tinha essa escolha na minha cabeça de, pode dar errado. Não, eu sabia que tinha que fazer dar certo. E quando a gente empreende assim, tem dia que você quer desistir, tem dia que você tá chorando, tem dia que você fala, agora não vai dar certo, enxuga a lágrima e vamos embora, que a gente precisa fazer acontecer. E foi isso que eu fiz até dar certo. Então teve várias vezes que eu errei, dei tiros no próprio pé. Sim. E hoje eu tô aqui onde eu estou. Então é isso que eu tenho para falar para as pessoas. Não para. Mas você já pensou em desistir? Em alguns momentos? Desistir acho que nunca foi a minha escolha.
Tá. A gente, assim, tem vontade de falar assim, não vai dar certo. Mas desistir nunca foi uma escolha pra mim. Eu acho que isso é uma coisa que veio de mim já. Eu sou assim pra qualquer coisa, eu sou muito persistente. Qualquer coisa que eu falo pra você, eu vou fazer, eu vou fazer. E eu acho que é isso que eu coloquei em primeiro lugar pra mim. Excelente. Você começou sozinha, então? Sozinha. Fazendo o quê? Eu comecei fazendo drenagem mesmo. Na verdade, assim, meu início, eu mexia com cabelo e maquiagem. Não era formada em nada, era ainda da época de escola, fiz alguns penteados e maquiagem pra formatura. Foi aí que eu fui indo pra área da estética. Depois eu comecei com a drenagem, que é a primeira coisa que a gente aprende na faculdade, drenagem e massagem relaxante. Drenagem linfática. É, drenagem linfática. Tá. Foi aí que eu comecei. Foi meu pezinho ali pra começar de porta em porta. Isso, você foi batendo de porta em porta? Como é que você fez seu primeiro marketing, você lembra? Meu primeiro marketing foi imprimir os papelzinhos na minha casa, na impressora de casa que eu tinha. Eu recortei, ia de porta em porta batendo, deixando, estava escrito exatamente no papelzinho, massagem gratuita. E eu fui lá de porta em porta deixando, eu fui pegando alguns contatos de pessoas que moravam em condomínios, que era o que eu imaginava que seria o meu público, pedia para as meninas liberarem a minha portaria e eu dava uma massagem para as meninas gratuito, e lá eu ia de porta em porta. As meninas que trabalhavam na portaria? Na verdade, as meninas que eu pegava contato de pessoas que moravam lá dentro. Tá. Eu tinha família, eu tinha alguns tios e tias que moravam lá dentro e eu pedia pra eles liberarem a minha entrada. Certo. E ali, tipo assim, normalmente você deixa na portaria para as pessoas entregarem, mas isso não funciona. Tem que ser você. Tem que ser você. Então eu ia lá, tipo, dava uma batinha na porta, se alguém saísse, ótimo, se não, eu enfiava debaixo da porta e esperava o destino me fazer acontecer. E que eu comecei. Essa pitada de ousadia, você atribui à juventude ou você ainda é assim? Eu ainda sou assim. Por quê? Eu acho que eu fui criada desse jeito. Eu acredito que ter uma família sempre me deu muita segurança. Muita segurança mesmo. E eu acho que arriscar, tendo os meus pais perto de mim e a minha irmã, foi a chave do meu negócio. Isso eu não posso deixar de falar pra ninguém. Isso até me emociona um pouquinho a falar. Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai criando um sentimento muito diferente. E eu reconheço demais isso da minha família. Porque eu acredito que muitas pessoas não arriscam por não ter essa segurança de eu posso arriscar, não vai faltar comida na minha casa. Essa base. Essa base. Eu tive uma base incrível. Eu falo que eu cresci em berço de ouro, não financeiro, mas eu tive uma estrutura familiar incrível. Família é muito mais importante do que a condição financeira. Com certeza. Na sua opinião? Com certeza. Os meus pais são do tipo de pessoa que eu acho que poderia faltar para eles comerem, mas eles jamais deixariam faltar para mim e para minha irmã. Eu acho que é incondicional. Isso é muito lindo, isso é um privilégio também. Com certeza. Muito importante você reconhecer eu me sinto isso. privilegiada. Que bom. E você sempre gostou de estudar, né, Camila? Gosto muito de estudar. Você acordava 4 da manhã, verdade isso? Acordava 4 da manhã. Não por uma escolha assim, eu vou acordar 4 da manhã. Não era bem assim. Mas, como eu te falei, minha cidade é interior. Lá não existe faculdade perto da gente. Então, desde pequena a gente já sabe que se a gente quiser trabalhar num lugar bom, por exemplo, a gente teria que sair pra fora. Se a gente quiser fazer uma faculdade, a gente teria que ir pra São Paulo, que pra gente dá 40 minutos, 1 hora, 2 horas, dependendo de onde a gente escolhe ir, ou até mais longe. Dependendo do trânsito, né, do carro. Mas você nunca quis sair de lá, no fundo? Eu não queria sair pela minha família. Eu Tá. acho que eu já tive algumas oportunidades de ficar mais distante. Eu sempre pensei, acho que eu não queria sair daqui. Sair pra fora, por exemplo. Não que eu não queira, mas sair pra fora pra estudar, fazer um curso, tudo bem. Ficar lá fora, morar lá fora, só se eu levar minha família junto. E você tinha mercado, né? Era um nicho ali que estava desguarnecido. Pouco explorado. Pouco explorado. Mas eu vi, assim, futuro em Caucaia. Eu ainda vejo, eu acredito que tá crescendo muito. Já está muito bom, mas há muito a melhorar. E eu acho que vai crescer muito. Eu acho que quem tem negócios e quer investir lá, invista, que vai dar muito certo. Ó, fica a dica na estética também. Na estética também. Você não tem medo da concorrência? Não. O que é concorrência pra você? O que significa? Eu mesma. Tá. Eu acho que eu tenho que ser melhor do que eu todos os dias. Perfeito. Por isso eu também gosto de ensinar. E nunca foi um problema pra mim isso. Eu acho que tem público pra todo mundo. A cidade é pequena, mas tem bastante população. Acho que dá pra todo mundo. E ninguém é obrigado a gostar de todo mundo o tempo todo, né? Talvez nem todo mundo goste de mim. Mas E não tem problema. Não tem problema. Acho que a gente tem que ter outros parceiros. Quando eu vou viajar, ultimamente, eu não tenho uma pessoa na estética que faça o que eu faço. Eu não tenho alguém pra indicar onde eu moro. Qual é o seu carro-chefe, aproveitando esse gancho, hoje? Meu carro-chefe é a criolipólise, que é uma criolipólise de harmonização. Eu tenho mais de 5 cursos de criolipólise e eu estou desenvolvendo, aliás, já desenvolvido o meu método e agora eu vou começar a patentear o nome. Gente, eu vou querer provar esse método. Você precisa conhecer. Já fiz criolipólise, é muito efetiva.
acredito muito nas tecnologias, nas novas tecnologias, mas eu quero saber qual o diferencial da sua. Você pode explicar? Claro, com certeza. O diferencial da minha CRIO, primeiro, que sou eu quem atendo, você conversa comigo, a avaliação é comigo, e a gente faz uma estruturação para cada pessoa, tá? Cada corpo é único, cada pessoa é única, cada gordura é uma. Então a gente precisa estudar ali o paciente e não, como eu te falei desde o começo, não estudar apenas o corpo em si em relação à estética, mas entender o paciente. Porque assim, não adianta a gente fazer uma grande estruturação para uma gordura localizada de um paciente sem cabeça. Como assim, Ká? A gente precisa estruturar desde a parte alimentar até a parte da execução do tratamento. Então, não, você não chega lá e faz CRIO assim que você quer. Não, você chega, passa por uma avaliação comigo. Eu entendo o seu caso, o que está, né, atrapalhando aí ou não te deixando segura e entendo o que te fez levar à imagem que você tem hoje. Porque não adianta a gente ter uma pessoa muito gordinha querendo emagrecer, mas não querendo entregar o lado dela, porque eu entrego o meu melhor, mas a pessoa também tem que entregar. Então a gente faz uma estruturação, eu tenho parcerias com nutricionistas, a gente tem parte de nutracêuticos, que são remédios totalmente naturais, essa parte bem estruturada para que o corpo funcione. Um corpo bonito deve ser saudável. Se ele não estiver saudável, a gente consegue aí um reflexo de um corpo bonito por um tempo, uma silhueta legal por um tempo, e depois tudo é perdido. Depois volta. Exatamente, você comentou sobre cirurgias plásticas, né? É a mesma coisa. Quantas pessoas fazem cirurgias plásticas, quantas pessoas fazem bariátrica e depois de um tempo elas voltam a engordar ou voltam ao corpo anterior ou pior. Ou pior. E a ideia da beldade não é essa. A ideia é que você alcance um corpo e que esse corpo seja mantível. Então a gente estrutura psicologicamente as pessoas. Inclusive eu também tenho um curso de coaching. Então eu tô ali para conversar, animar, motivar e fazer com que as pessoas também levem a sério o tratamento. Não só do maquinário, porque o maquinário é comigo. Mas o resto é com elas, é 50-50. Quanto tempo dura seu primeiro atendimento? Cheguei lá com uma dor, não gosto da minha barriguinha aqui. O que eu faço? A minha avaliação tem uma duração aí de pelo menos uns 40 minutos, 30 minutinhos, onde eu consigo elevar aí o padrão de conhecimento de eu com o cliente. E eu entro mesmo, eu quero entender os casos familiares, eu quero entender tudo. Eu acho que isso causa uma conexão, segurança no meu trabalho. E como eu te falei, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque se for uma dor íntima, um relacionamento ruim, eu preciso estruturar para que essa pessoa esteja com uma cabeça boa, para que ela siga o tratamento. Senão, em todo momento, ela pode realmente sair da linha, que é o que a gente não quer. Ou se ela tenha isso para desestruturar ela, eu preciso fazer com que ela siga isso pontualmente do que a gente está fazendo lá. A fórmula que você criou. Exatamente. Então, assim, eu cuido do mental, da saúde e aí sim da estética. Excelente. Muitas vezes existem pessoas que chegam lá, eu quero ser o destaque da barriga que tá lá no seu Instagram, inclusive tem várias. E aí eu falo, calma, a gente precisa entender um pouquinho. E muitas pessoas a gente dispensa. Eu trago outros tratamentos, eu elevo outras partes, porque é isso que vai dar o sucesso. Não adianta a gente fazer uma CRIO com uma pessoa que eu tô te falando, com uma mentalidade que não tá legal, uma pessoa que não tá afim de mudar, está esperando um milagre. O meu procedimento chama milacre, mas não é milagre. Eu preciso estruturar isso legal com o paciente também, para que ele entregue o que eu precise. E você falou sobre o pós-operatório. Muita gente chega na sua clínica após uma cirurgia plástica e não se atentou que tem que investir também nos tratamentos estéticos. Gostaria que você falasse sobre isso. Cidade pequena, como eu te falei, né? Lá tem um pessoal muito de roça, é uma cultura um pouquinho mais abaixo do que a gente está conhecendo aqui em São Paulo, por exemplo, que vocês têm contato com tudo isso, né? Eu acredito que pra gente é tudo muito novo. Pra mim foi muito novo quando eu comecei. Como eu te falei, minha família em si nunca teve esse contato. O que é estética? Pra que estética? Exatamente. Né? Pra quem? Será que precisa? Então o pessoal fica um pouco perdido. E eu acredito que isso é uma coisa que os médicos hoje estão falando um pouquinho melhor, mas acabam não passando, que o pós é tão importante quanto a estética feita, né, na área hospitalar. Sem um pós-operatório bem feito, o resultado não vem. O paciente tem que seguir as restrições e tudo que tem que fazer em casa e também tem que procurar uma boa esteticista ou uma fisioterapeuta, porque senão o resultado não fica como realmente pretende que fique. A gente tem muitas intercorrências para acontecer aí, inchaço excessivo, seromas, fibrose. Uma drenagem bem feita de pós-operatório consegue evitar. Não é que a gente, vai eliminar a possibilidade que tenha, mas a gente restringe isso no mínimo tempo ali e a gente evita que tenha mesmo. Excelente. Agora falando sobre a sua equipe, você não trabalha mais sozinha. Depois de quanto tempo você resolveu abrir a sua clínica? Porque a gente está ali na fase de você batendo de porta em porta com a sua maca. E aí depois? Eu acho que minha irmã sempre me inspirou.
Porque ela entrou numa empresa muito pequena, que era na garagem da casa do meu tio, e ela não abandonou aquilo, e foi indo, e foi crescendo. Hoje a minha irmã é sócia dessa empresa, e aquilo sempre me inspirou. E eu vi o brilho nos olhos dela quando ela contratava pessoas. Uma empresa do quê? Só por curiosidade. É uma empresa de merchandising. Eles trabalham com produtos de mercado, e eles colocam nas prateleiras, fazem todo o merchandising ali da empresa para que o produto seja mais vendido. Isso te inspirou? Me inspirou a parte de contratação de pessoas, o negócio dela crescendo. E ela tinha uma visão pequena, porque a gente é de uma cidade pequena, e depois ela começou com aquela coisa: Cá, você não cresce sozinha. Cá, você não cresce sozinha, você precisa de mais gente. Porque assim, eu trabalho muito até hoje, mas eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de tempo. E ela falava: Cá, você precisa administrar o seu negócio, e fazer tudo ao mesmo tempo não dá. Você precisa de uma equipe. Eu sei que é difícil, estruturar é muito difícil, mas você precisa disso. Foi quando eu comecei a abrir um pouquinho as portas. Eu tive uma sócia, foi uma amiga, uma querida, o nome dela é Thaís. Hoje ela tem a empresa dela de cílios, eu falo assim dela pra todo mundo, e vou continuar falando porque a gente começou junta. Ela ia da mesma cidade que eu. Foi incrível a nossa parceria de Ela início. abraçou sua ideia. Ela abraçou a minha ideia, a gente começou muito bem, mas assim, depois a gente veio algumas divergências de ideia. Hoje somos super amigas, mas ela seguiu a carreira dela de um jeito e eu segui outra. Ela trabalha ainda sozinha com a irmã. Pra ela aquilo ali é legal, ela quer dar muito curso, mas ela gosta do dela. Eu já não. Eu tinha essa visão de querer crescer, expandir, colocar mais gente. E começar é difícil, mas eu tive um dia alguém que falou assim: eu vou acreditar em você. Porque pra você deixar uma pessoa de 19, 20 anos atender você num pós-operatório, você atender eu na sua casa, porque eu atendia de porta em porta, como eu te falei, eu ia até as residências. Tem que inspirar confiança. Sim, alguém um dia confiou em mim, que é difícil pro empreendedor isso. Ninguém confia, o pessoal quer que você já esteja, né, com um nome, porque é fácil você vender quando você tem um nome, mas quando você tá começando, é difícil. E o que você fazia para as pessoas confiarem em você a ponto de abrirem a casa delas para você? Olha, no início, eu senti um pouco de dificuldade por posicionamento. As pessoas, tipo: quantos anos você tem? Aí eu, tipo, 20, 21. E você já faz pós-operatório? Aí eu, tipo, sim. E é uma coisa que eu conversava muito com as minhas professoras. Eu sinto que as pessoas não confiam em mim pela minha idade. E eu usava franjinha. Então eu era bem menininha, cabelo lisinho, bem menininha. E eu acho que é a falta de posicionamento. Eu sempre falei muito bem. Isso é uma coisa... Comunicativa. Minha família... Estudava bastante, sabia do que estava falando. Sim, isso foi a chave do negócio. A minha professora falou pra mim: Cá, você só passa confiança se você domina o assunto. Se você tiver medo do assunto que você vende, ou você não acreditar no que você está vendendo, isso não vai funcionar. E aí foi quando eu falei assim: agora eu vou ter que estudar. Porque vai ter perguntas. Por várias vezes mais nova, algumas pessoas me perguntavam algumas coisas que eu ficava tipo... Em vez de eu fazer a cara impressionada, ou tipo, eu não saberia, não, pelo contrário. Eu realmente me posicionava, falava: olha, eu sou nova, eu estou aprendendo, buscando conhecimento, e eu vou até a faculdade falar com professores, posso tirar uma foto do que está acontecendo, eu vou atrás, e na semana que vem eu vou voltar com a resposta e com algo a mais para você. Excelente. E era exatamente o que eu fazia. Então fui criando confiança. E aí é aquela coisa do boca a boca, cidade pequena, boca a boca funciona. E aí foi expandindo o meu negócio. E você criou seu nome e sua marca pessoal. Como é que você trabalha a sua marca pessoal hoje? Além de estar aqui, claro, contando a sua história, que isso é muito importante também. Olha, é difícil você criar uma marca quando você não tem uma identidade. Mas eu acho que eu já tenho a minha desde novinha. Como eu te falei, eu sempre quis mudar a vida de pessoas. Seja na parte de empregar, quanto na parte autoestima, cuidado, elevar. Eu acho que a mulher muitas vezes é esquecida. Eu não sou mãe. Mas eu atendo muitas mães, atendo muitas mulheres que se abandonam nesse meio tempo, que eu sei que é muito difícil, são escolhas, né, que a gente faz, e eu gosto de trazer esse aconchego, essa parte mulher, para que elas tenham uma amiga também. Muitas pessoas vão lá às vezes para conversar, para ter esse bate-papo, pra gente reanimar as pessoas, porque quantas vezes a gente sente vontade de desistir para tudo, não só no negócio ou no empreendedorismo, na vida. E no nosso grupo de mulheres, eu acho que isso com a rede social vem melhorando muito, mas as mulheres têm mania de menosprezar as outras, de abaixar as outras para estarem em cima. Hoje eu vejo que o pessoal, a mulherada tá começando a se acolher, isso é se antigo, levantar. Né? Isso é antigo, um pensamento antiquado. E ainda o pessoal tem isso um pouco, eu acho que esse lado um pouco mais machista, que as mulheres precisam estar, tipo, eu sempre tenho que estar acima de alguém. Não, a gente pode andar no igual. Eu acho que a gente tem que se levantar. Eu acho que é isso que minha marca mostra. E acolher. Acolher,
levantar mulheres, seja desde o começo. A clínica também tem um toque que eu acredito que seja muito especial, que foi uma coisa que eu coloquei. A gente tem dias de depilação a laser, que a gente atende mais de 40 atendimentos num dia, Nossa. fora os outros que a gente faz nesse mesmo dia. E aí, às vezes, o pessoal entra em contato comigo e fala, Cá, sabe que eu poderia vender um produto pra você, ou você divulgar esse produto pra mim, sei lá, seja um sabonete, uma pulseira. E eu sempre falo, olha, tem um dia que vem mais de 40 mulheres, o seu trabalho pode também encantar outras pessoas. Que tal você participar aqui? A gente monta uma mesinha do lado de fora e a pessoa apresenta. Eu não cobro nada pra isso. É literalmente pra apoiar. Porque um dia alguém acreditou em mim. E eu quero acreditar em outras pessoas. Como você se sente abençoando tanta gente? Porque esse é o verbo, né? Abençoar. Como é que você se Olha, eu acho que não existe dinheiro que pague isso. Eu acho que realmente é o que brilha os meus olhos. Dinheiro é uma consequência, a gente gosta, com certeza a gente também símbolo, quer. A gente precisa, né, investir, então a gente precisa do dinheiro, do financeiro. A gente não vive só de caridade, infelizmente. Mas ajudar e ver isso é realmente o que brilha os meus olhos. Quando eu vejo alguém crescendo, quero ver, eu até falei pras meninas, nós somos em 9 meninas lá. E eu comentei que eu iria vir aqui, né, e eu falei, eu espero, quem sabe, num outro momento, voltar com outras, ou uma de vocês poderem estar aqui no meu lugar. Porque é isso que eu quero, trazer pessoas. E quanto mais as meninas também crescem, se tornam famosas, eu também cresço, a clínica cresce e é essa a ideia. A ideia ali da clínica é que a gente seja um país com várias cidades diferentes e que aquilo vá crescendo. Então, o nome Beldade vai ser um país. E ali as meninas, eu quero que cresça o nome das meninas. Tanto que eu sempre falo, é nosso, é um ambiente para todos. Aqui também é de vocês, eu aceito ideias, eu tô sempre disponível a abrir coisas e a receber novas pessoas também, novos serviços, tudo que tem essa parte estética, cuidado da mulher, a clínica vai ser sempre aberta para todos os profissionais. A gente tá querendo aí dar um passinho a mais e colocar psicologia lá na clínica, que eu acho que vai ser uma coisa muito bacana nesse momento que a gente tá vivendo. E tem tudo a ver com o que você quer fazer, né, no mercado ali. Com certeza. Como é que você se define como líder? Pegando esse gancho também de que você quer fazer uma empresa como se fosse um país. Como é que você se definiria como líder? Eu pesquisei bastante e, como eu te falei, a minha irmã já é uma empreendedora e acaba me dando vários detalhes sobre isso, né? E assim, é difícil você escolher um posicionamento como líder, porque você quer muito te representar, mas ao mesmo tempo, quando você está no mercado de trabalho, a gente precisa também ter uma postura, essa coisa de ser sua amiga, ser sua família, calma, a gente precisa estruturar um pouquinho. E é um pouco difícil, porque eu não quero perder minha essência. Então, assim, estruturar a clínica e ser líder, pra mim, é como se fosse uma família, porém é aquela mãe, né? Não adianta a gente só abençoar e tá tudo certo, continuem assim. Não, não. A gente tem que ter os puxãozinhos de orelha e a gente tem que limitar. Então, eu me inspiro um pouco na minha família. Eu acho que essa coisa de disciplina, de cobrança, tem que entregar, você está aqui pra isso. Eu acho legal. Mas eu também tenho esse aconchego de, tipo, vai dar certo. Eu não contrato as melhores, eu faço as melhores. Eu sempre falo isso pras meninas. Você não precisa ser a melhor. Você pode errar várias vezes. Eu invisto em cursos pras meninas. Às vezes tem gente que não pode pagar por um novo curso para crescer na área. A gente investe, depois essa pessoa pode ir pagando gradativamente. Então a gente ajuda também nesses pequenos investimentos para que a pessoa também possa crescer e estar um dia onde eu tô. Você gosta de dar oportunidades? Muito, muito. Eu acho que é isso que eu faço. Eu falo pra minha irmã que às vezes, como eu falei na vida de empreender, apesar de tudo hoje tá dando muito certo, às vezes você fala assim, meu Deus, eu não quero mais, eu acho que eu vou ficar sozinha, porque já era muito bom. Sim. Mas eu falo, é isso que brilha meus olhos. Exatamente. Exato. É aquela frase, né? Eu poderia ir sozinha, eu tenho total capacidade de fazer sozinha, de fazer os meus trabalhos, né, tranquilamente, sem ter que liderar, sem tanta dor de cabeça burocrática. Mas que graça tem, não é verdade? Não, não tem graça. Pra mim, eu acho que tem gente que se dá muito bem sozinha, que abre negócio sozinhas, mas é como a minha irmã falou pra mim, como eu falei no começo, né? Eu acho que crescer depende de outras pessoas também. A gente precisa de outras pessoas. Sozinho você tem até um lugar pra chegar. Com outras pessoas caminhando junto, eu acho que o lugar é ilimitado. Você vai bem mais longe. Com certeza. E sobre erros, agora, como empreendedora, qual foi seu maior erro até aqui? Meu maior erro? Não sei qual é o meu maior erro. Não ter começado antes? Olha, eu até poderia falar isso, mas eu comecei muito cedo, então eu achei difícil falar isso. Talvez ter demorado um pouco
pra abrir algo, sabe? Talvez se eu tivesse começado um pouco antes a pensar em ter esse grupo, esse ambiente, eu poderia ter estudado um pouco mais sobre parte de empreender em grupo, ter uma empresa. Porque até então, pra mim, tudo sozinha funcionava. Até eu ver limitações. Eu acho que eu poderia ter ido... Eu poderia não. Eu posso e eu vou continuar, porque agora o meu lado vai ser mais comercial. Eu sempre falei, não, eu quero ficar a vida toda na sala, eu gosto disso, eu gosto da mão na massa. No não, operacional. Eu gosto, eu sou apaixonada. Fazer drenagem, atender o pós-operatório, fazer o milagre, que é algo meu, brilha os meus olhos e eu não me vejo sem fazer isso. Mas hoje eu reconheço que eu preciso sair um pouquinho da operação. E eu acho que é isso que eu vou começar a investir um pouco mais. Nessa parte de empreender mesmo. Gestão. Tá, o institucional da sua empresa, sua marca. Isso. E qual foi o seu maior acerto até aqui? Acreditar em mim. Acreditar em mim, com certeza. Porque, como eu te falei, a cidade é pequena. Eu acredito que quando eu comecei, muita gente riu, muita gente, tipo, será que isso vai dar certo? Mas lá no fundo, apesar da gente ter aquela insegurança, eu acreditei. Eu acreditei. E eu coloquei Deus à frente de tudo. Eu acho que isso é incompatível. Com Deus você vai aonde a gente não pode... Os olhos não veem, né? É dobrar os joelhinhos e pedir pra Deus fazer acontecer e dar o seu melhor, porque não cai do céu. Fazer acontecer e não desistir. Eu acho que foi o meu maior acerto. Colocar que eu tenho que fazer dar certo. Não, no primeiro momento, desistir ou deixar as portas irem e fecharem. Não, eu falei, eu vou abraçar qualquer oportunidade. Como você se cuida? Porque pelo jeito você trabalha muito. Você fala com um brilho nos olhos absurdo aqui, você se empolga, mas e quando a gente fala da Camila, do CPF da Camila, como é que é? Eu tive um pedacinho ali da minha adolescência, vou colocar assim, que foi entre os 19 e 20 anos, que eu ia fazer fisiculturismo. Acredite quem quiser. Eu já gostava de corpo, como eu falei, e eu resolvi que, vou fazer fisiculturismo. E eu fui gordinha, mais nova, né? Então eu sofri um pouquinho de bullying, tipo essas coisas na escola. Depois, quando eu fui ficando mais velha, eu falei, vou cuidar de mim. E eu me coloquei isso como disciplina. Eu acho que essa etapa da minha vida, apesar de não ter sido a melhor, porque eu tive esse distúrbio de imagem, eu tive um momento ali de autocobrança muito grande em cima de mim, tenha sido uma etapa difícil e um erro, talvez, que eu possa te falar, mas me levou a ser o que eu sou hoje. Essa coisa de disciplina, de fazer, não poder comer nas horas certas, ter horário, seguir um plano em que todo mundo à minha volta não seguia e eu fazia aquilo acontecer, me fez estruturar o que eu sou hoje. Eu não quero mais a vida de fisiculturismo. Eu realmente admiro quem faça. Você ficou um ano nessa vida? Foi um ano. Tá. Eu admiro. Torço muito, acompanho, quem gosta de fazer vá atrás, mas isso me trouxe disciplina. E isso me fez ser pontual com as minhas coisas. Eu não sou uma pessoa que procrastina. Eu realmente faço acontecer. Que difícil isso, né? Hoje em dia. Eu levei isso pra minha vida. Então, assim, essa disciplina saudável, eu continuei. E eu não vou mentir, a sua imagem é o seu negócio. Eu mexo com emagrecimento, então eu preciso disso. E chega a ser um pouco cruel, né? A gente estava comentando aqui no bastidor, que cruel, você não pode se largar, mas você também nem quer se largar, né, Camila? Não quero. Eu gosto disso, tá? É uma coisa que eu coloco e uma coisa que eu coloquei pra mim. Independente do que eu fosse fazer, eu ia colocar a minha saúde em primeiro lugar. Então, eu trabalho muito. Hoje eu trabalho 12 horas por dia e se eu não tô na clínica, eu levo o trabalho pra casa. Isso que eu ia perguntar, na clínica não, você divide pelo menos? Eu divido um pouquinho, mas a maioria da parte eu estou na clínica, mas eu acordo 5 horas da manhã todos os dias e eu vou treinar todos os dias. Segunda-feira é o único dia que eu não trabalho. Um dia eu chego lá. Esse ano ainda, este mês ainda. Por favor, comece, vale muito a pena. Às vezes a gente também quer desistir, você fala assim, meu Deus, eu tô fazendo demais. Segunda-feira é um dia que eu preparo as minhas comidas, gente. Eu não pago pra alguém fazer, eu gosto de ter isso, de fazer, pra saber o que eu tô colocando, como é que é preparado. Eu tenho essa coisa mais chatinha, eu sou bem metódica. E eu sigo, tá? Eu tenho horário pra tudo, eu faço tudo no horário. Eu paro pra comer, apesar da minha vida ser super corrida na clínica, eu não pulo refeições. E eu gosto de passar isso pras meninas, porque é uma coisa que eu coloco pras meninas. Olha, tenta seguir uma dieta mais regrada, ou pelo menos uma reeducação alimentar. E aí o pessoal fala, minha vida é corrida. Ah, não, a minha é mais. A minha sempre é mais corrida do que a da galera. E o pessoal fala assim, cara, eu te admiro demais, como é que você consegue? E realmente eu consigo. Não é fácil, é difícil, mas vale a pena. Não tenho dores no corpo, eu não tenho problemas de saúde. Uma
Uma coisa que não me impede nunca de estar na clínica são problemas de saúde. Preciso ir no médico, não. É exames, assim, realmente de rotina. Sim. Não é uma coisa. Eu acho que se eu tivesse problemas de saúde, me implicaria muito mais. Porque derruba a gente, né? Sim. E eu não tenho esse problema graças à alimentação que eu sigo. E também essa parte da fé que você falou, né? Sim, que é super importante. Com certeza. Me eleva, assim, eu tenho certeza disso. Quais são os seus valores inegociáveis como líder, como empreendedora? Esse lado familiar. Tá. Com certeza, esse lado familiar. E Deus. A gente faz reuniões, a gente reza, a gente tem pessoas de todas as religiões lá na clínica, mas sempre que a gente pode, a gente agradece. E sempre que eu posso, eu também estou agradecendo. Excelente. Porque eu acho que é inegociável. Deus, família e eu acho que honestidade, né? Quando as pessoas vão lá, eu nunca vendo pra elas, é um milagre. E eu acredito que existem clínicas que infelizmente fazem isso. Eu acho que vocês que estão aí na TV, Instagram. Gente, infelizmente tem muita venda mentirosa. Muita venda mentirosa. Muita. Principalmente no digital, né, Camila? Muita. O pessoal do infoproduto que nunca fez curso de nada, que não tá com a mão na massa, mas quer vender o peixe. Isso é muito complicado. Exatamente. Isso é uma coisa que eu não negocio. Tanto quando as meninas entram lá, eu dou total liberdade para que elas vendam. O que eu puder passar sobre vendas que eu sei, que eu faço, eu passo. Mas uma coisa... Um peixe mentiroso se vende uma vez só. Então a gente precisa ser honesto. Sim. Honesto e vender um trabalho realmente verídico. Perfeito. Por isso que a gente tem muita prova social. Justamente, queria que você contasse um case aqui de sucesso, de alguma paciente, alguma cliente sua. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto. Sem citar nomes, se você quiser, não precisa. Não vou citar nomes, porque muitas coisas, se você entrar lá no Instagram, talvez você fale, putz, essa pessoa. E aí, gente, tá o barrigão, a pessoa tá às vezes de calcinha e sutiã, porque é o mercado da estética, né? Mas eu tenho pessoas de perder 10 quilos durante o processo de emagrecimento. Uma menina super novinha, ela andou com a gente ali desde a parte de drenagem, detox que a gente fez na clínica. A gente remodelou a alimentação dela com parceria com nutricionistas que eu também tenho, e ela foi seguindo, ela pegou isso e tá seguindo até hoje. Até hoje ela manda mensagem pra gente, até hoje ela indica muita gente e muitos clientes vêm dela. Ela é um amorzinho, inclusive tem até depoimento dela no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha gente, lá. 10 quilos, que 10 delícia, quilos. né? Ela deve... As meninas que fazem milagre, que eu falo assim, todos os milagres são um sucesso. Não existem pessoas que não percam a gordura localizada. A criolipólise é um maquinário de potência que realmente tem exatamente essa função. Mas você pode escolher perder um pouquinho ou um montão de gordura. E quantas vezes por semana uma pessoa precisa fazer? A crio. A crio. Uma vez ao mês só. Uma vez ao mês. Só que assim, o meu procedimento, você não repete antes de 3 a 6 meses, tá? Então quem mora em São Paulo pode ir pra sua clínica. Eu tenho pessoas do Rio de Janeiro que já fizeram criolipólise comigo. Eu não tenho desculpa mais. Não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Inclusive a gente consegue estruturar. Eu tenho pessoas que vêm de fora, tem pessoas que vêm do Embu, tem pessoas que vêm de São Paulo fazer procedimento comigo. Tá. E aí o que a gente faz? A gente faz uma avaliação online, eu entendo essa possibilidade dela estar indo até mim, como que funciona, e a gente faz todo um pré e um pós. Eu gosto de ter esse acompanhamento, tá? Mas como normalmente a pessoa vir de longe, por exemplo, Rio de Janeiro, ela vem exatamente num feriado pra cá. do Rio. E o Rio tem tanta clínica de estética, não. Mas não é a minha. Não é a beldade. Não é a beldade. Não é a beldade, não é o milagre, eu tenho certeza disso. E o que a gente faz? A gente estrutura. Se elas tiverem alguém que já faz drenagem, eu peço pra que elas comecem um processo de drenagem e esse detox mesmo de limpeza. Não tô pedindo uma super alimentação saudável, mas pelo menos uma reeducação alimentar, ingerir mais água, comprar um ômega 3 pra dar uma desintoxicada aí no corpo, tirar os metais pesados, excluir algumas coisas como desodorante, porque tem metal pesado também, tá sempre intoxicando o corpo da gente. Então a gente dá uma estruturação para que ela faça lá. Ela chega para fazer o procedimento, fica um dia, que são 12 horas de procedimento, um dia comigo, tá? E esse processo acontece até o fim da perda de gordura em 3 meses. E a gente vai fazendo algumas chamadas de vídeo. Aqui eu acompanharia você de 15 em 15 dias na clínica. E lá a gente faz drenagens, ou eu troco por algum maquinário que é para incentivar a perda de gordura. Mas nesse caso, como a pessoa está longe, a gente faz um procedimento bem bacana para que ela faça esse processo e continue apenas com a cinta e alguns nutracêuticos em casa. Uau. Que é para realmente durante esse período de 3 meses ela perder. Durante 3 meses se perde gordura localizada. Gente. É muito bacana. Então qualquer pessoa pode fazer, não tem desculpa de calcar e ser longe. Sem dúvida. O que diferencia a sua clínica além de todo esse procedimento? Se a gente for falar como um todo, o que diferencia? O que a gente está buscando hoje, que é o que eu quero criar lá, né? É exatamente isso. Hoje nós
nós somos em 9 profissionais, tá? Estou abrindo espaço para novos, para quem tiver interesse, quiser vir até a Beldade. Então pode mandar currículo. Com certeza pode mandar currículo, gente. Inclusive tem o Instagram. Vocês podem chamar pelo Instagram e pelo WhatsApp. Lá tem um link na bio, que já vai direto pro nosso WhatsApp. As meninas podem estar aí conversando com vocês e trazendo novos serviços para cá relacionada à saúde e beleza. Então pode mandar currículo, né? Com certeza. Eu vou deixar depois tudo bonitinho com vocês, o Instagram, tudo da clínica. E lá no Instagram você consegue ter um link de acesso na bio e pode chamar as meninas que a gente vai estar conversando com a galera. Excelente. Você pensa em ampliar o seu negócio, em franquear? Você pensa nisso ou não? E como crescer de maneira estruturada com a sua identidade, com a sua alma? Eu ainda sou um pouquinho bloqueada nessa parte de franquear. Por quê? Eu acho que pra mim ainda essa coisa do o dono é a alma do negócio e acompanhar isso de pertinho pra mim é muito importante. E eu vejo que muitas franquias acabam perdendo um pouquinho da essência, dessa fiscalização. Sim. E eu não quero perder isso. Tá. Eu acho que se eu for sair um pouco da sala, como eu comentei com você, né, do atendimento ali, eu não quero perder o contato com o cliente e todas as avaliações com certeza ainda seriam minhas, porque eu acho que o meu olhar clínico é um diferencial da clínica e é um diferencial do meu tratamento. Pode ser que eu atenda e outras pessoas me ajudem com essa parte aí mais de mão na massa mesmo, que é ficar 12 horas, por exemplo, na clínica com um paciente. Uau. Tem sábado que eu trabalho, que eu saio 9 horas porque esse paciente fica comigo. E eu faço hoje questão de estar ali, de ver como está sendo posicionada a manopla. Sou eu quem faço, tá? E passar isso ainda um pouco inseguro pra mim, pelo fato de eu quero ver. Eu ainda tô polindo o meu resultado, eu ainda tô polindo a técnica. Ela é extraordinária, eu gosto dos meus resultados, mas eu nunca acho que não dá pra melhorar. Então eu ainda quero ter esse olhar, eu quero estar ali. Franquia, acho que ainda não penso, mas crescer o meu negócio, assim, eu quero um prédio inteiro. Eu já tenho um andarzinho de um prédio, né? Que nós temos lá, como eu falei, 9 profissionais. São salinhas diferentes de atendimento, né? E eu quero aumentar. Eu tenho a possibilidade de crescer pra cima e tenho a possibilidade de pegar outras salas. E a gente vai começar a pensar aí nessas novas locações. O que o empreendedorismo significa na sua vida, Camila? Eu acho que é a minha alma. Literalmente é a minha alma. Empreender, assim, brilha os meus olhos. Sim. Eu acho que eu me encontrei. Eu me encontrei na minha profissão, do lado de ajudar mulheres, enfatizar essa parte da estética, mas empreender pra mim dá um gás, sabe aquela coisa de você acordar, eu preciso fazer. Às vezes a gente acorda meio magoadinho, ou não tá dando alguma certa alguma coisa, mas peraí, vamos embora que a gente precisa realmente fazer acontecer. Eu acho que isso me dá gás para fazer novas coisas. O que você diria para quem quer empreender e não sabe por onde começar? Ou uma mulher que está em dificuldade, não está se encontrando, qual que é o primeiro passo? Eu acho que uma frase que a pessoa deve levar para ela é que desistir não é uma opção. Eu acho que essa é a primeira etapa. Não existe plano B? Não, a gente pode ter planos B, a gente pode mudar, mas desistir não. Tá. Desistir não. Eu acho que desistir é uma palavra muito forte para quem quer empreender. Perfeito. Empreender é ser vendedor? E eu acho que a vida do vendedor nunca é fácil. Eu acho que se alguém aqui tá me escutando e é vendedor, sabe que a gente divulga 10 vezes, tenta fazer 10 vendas e a gente vende uma. Isso é sucesso. Você tinha perguntado no começo sobre eu entregar papeizinhos, né? E na minha época não tinha essa coisa, assim, a rede social estava crescendo, não é como é hoje. Hoje minha maior venda é pelo Instagram, mas não tinha isso. Papelzinho de rua era uma coisa que, principalmente na minha cidade, funcionava, né? Mas é aquela coisa, 1000 papéis, 100 pessoas entram em contato. 1000 papéis, uma pessoa entra em contato. Para quem tá começando e não tá pronto para realmente saber o que é empreender, ela desiste, porque você entrega 1000 papéis e uma pessoa te chama. Tem que ter emocional. Tem que ter emocional, mas uma pessoa é esperança. Claro, você é um tem que fazer acontecer. Você trazer um ser humano, né, pro seu negócio, que alguém acredite no que você faz. Com certeza. E eu acho que assim, se você sonha todos os dias com alguma coisa, você não deve passar sonhando todos os dias com ela. Você pode fazer acontecer. Tirar do papel é uma oportunidade incrível para você mesma. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Isso é ouro, isso é divino o que você falou, verdade. Isso é você. O que você quer deixar para a posteridade? Não estou falando de legado, estou falando de agora, hoje. Que mensagem você quer deixar para você mesma, para Camila do futuro? Quando você assistir de novo essa entrevista. Olha, eu sou uma pessoa pequena, porque eu tenho 1,50 de altura. Mas eu quero olhar... uma grande mulher, a gente já Mas eu quero olhar para mim sabe. E falar exatamente isso. Eu sou uma grande mulher.
eu já sinto que eu cresci muito, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, e eu brinco direto com a minha família e com amigos que se eu morresse hoje eu estava feliz, porque eu consegui meus pequenos sonhos que hoje a gente está vivendo. A gente pede tanto para Deus, né, para viver alguns sonhos, e eu estou vivendo muitos deles hoje. Estar aqui com certeza é um deles. Ai, Camila, obrigada. E espero que tenha outras oportunidades para mim também. Com certeza. Tô feliz demais de ter te recebido. Desculpa, bati no microfone, fiquei muito emocionada mesmo. Fico muito feliz em receber mulheres gigantes como você aqui. Muito obrigada. Pra gente trocar ideias, pra gente se levantar. Estarei aqui sempre, portas abertas pra você. Venha contar suas novidades e traga as meninas que trabalham com você. Ah, que legal. Suas cidades, as cidades do seu país. Eu adorei essa analogia. É uma analogia que eu uso em toda reunião, lá na clínica, que é para as meninas entendam. Porque muitas vezes eu acho que as pessoas pensam, eu tô investindo no negócio dela. Não é meu. Sim. Não é meu. O nome da clínica crescer Justamente. não é o nome Camila. Claro, né? Falar sobre mim é muito importante. Mas muitas vezes as pessoas falam, a clínica da Camila, a clínica da Camila. Não, a clínica é a Beldade. Perfeito. Porque eu não faço cabelo, é a Aline que faz cabelo na clínica. Eu não mexo com a parte de hoje, né? Porque eu estou fazendo biomedicina, então também vou mexer com as partes de injetáveis. Mas eu tenho a doutora Lauren que mexe. São os nomes delas que brilham. Elas também me trouxeram opções e possibilidades incríveis que eu sozinha não abriria espaço. Porque imagina se eu fizesse cabeleireiro, manicure, podologia. Não dá. A gente não seria excelente. Ninguém faz nada sozinho. Não. E tem que saber delegar, tem que saber dividir, mais do que delegar. E eu acho que a essência do negócio, para ele dar certo, de uma marca, eu acho que todas as marcas grandes, é você investir, não que você não possa ter outras coisas, mas você é ótimo, excelente em uma coisa. Você pode ser boa em todas, mas excelente, você precisa focar em algo. Eu foquei em corpo. A minha prioridade é corpo, inclusive vou fazer parte de injetáveis. A doutora Lauren trabalha com parte de facial, mas a minha ideia de fazer biomedicina não é pro facial. Não sei se de repente no meio do caminho eu mude de ideia, porque eu tô sempre pronta a mudanças. Mas a minha ideia é pra parte de harmonia corporal. Eu gosto do corporal. É realmente o que eu quero. E eu acho que eu tenho que focar. Eu vou focar naquilo. Eu acho que a clínica do lado, meu nome, Camila, vai ser a profissional Camila na parte corporal. Agora, a Beldade em si, para todos os pontos que a gente tiver ali, todos os profissionais, eu quero que cresça. Muito sucesso, então, muito Camila. Obrigada. Volte sempre, tá bom? Obrigada. Obrigada por dividir tanta experiência, sua história e trazer tanta luz para esse programa. Obrigada. Tá bom? Obrigada. O nome dela é Camila Hernandes, ela que é a fundadora da clínica Beldade. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo Viver e Empreender.